Histórias Pitorescas, por João Ubaldo Ribeiro. Editora é de Ouro, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, busquem saber mais sobre o autor, a editora, este livro. É um livro pequenino, não sei se ainda vende, mas com certeza você encontra os contos do João Ubaldo Ribeiro através das editoras. E caso vocês gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, se é possível, via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Tornando-se membro aqui do canal, você fará uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. Elas começam a R$ 1,99 ao mês. Você escolhe a quantia que possa, deva e queira contribuir para com este trabalho, caso concorde com ele, é claro. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E deixo o meu agradecimento especial para a Jussemi, minha querida amiga Jussemi, que me deu este livro, este pequenino livro. Obrigada, Juju, minha querida amiga. O conto de hoje é O Estouro da Boiada. A mulher é fraca, porém é forte. Esta é uma verdade conhecida desde o começo do tempo, mas muita gente se engana e facilita com a mulher. A mulher ninguém entende. Quem diz que entende é mentiroso ou burro, porque os inteligentes e sinceros, quando perguntados se entendem a mulher, penduram o beiço, dão uma risadinha, mudam de assunto e cravam os olhos na distância, lembrando todas as vezes em que, na juventude, estavam achando que entendiam a mulher, e todo esse tempo era a mulher que estava entendendo eles. A sabedoria do homem é reconhecer que não entende a mulher. Esta é a grande sabedoria, segredo dos milionários, dos bem-casados, dos grandes donos de cassinos e casas de puta, dos artistas de cinema, dos funcionários graduados do Banco do Brasil e outros, entre os poucos que na vida se dão bem. A fraqueza da mulher é na musculatura. E assim mesmo isso diz quem nunca pelejou para abrir as pernas de uma a pulso, ou aqueles que nunca contrariaram por covardia ou esperteza a gordinha a quem na igreja prometeram a mais completa fidelidade. O homem padece com ciúmes e por isso se enfraquece, bebe cachaça, sofre alucinações, se desmoraliza perante a coletividade e se joga de cabeça para baixo do topo dos grandes edifícios. A mulher, já de feitio, não tem o verdadeiro ciúme, mas faz questão de obrar como se tivesse, ligando e desligando o ciúme à sua vontade, nadando nele como numa poça em maré vasa, enquanto o homem se vê coberto de altos vagalhões, ignorando até mesmo para que lado fica a terra firme, se é que para ele existe terra firme. Terra esta de onde a mulher nunca sai, nem amarrada. O homem tem que fazer discursos, mesmo quando necessita ficar calado. A mulher faz discursos somente quando quer e pode perfeitamente permanecer empedrada. E muda quantos anos a fio assim tensionar, até que o mundo se altera na forma por ela desejada. E se não se alterar, ela também não se altera. Ela tem certeza. O homem nunca tem certeza. A incerteza do homem vem de que a pessoa pode dizer que não sabe quem é o pai, mas não pode dizer que não sabe quem é a mãe. A mãe é certa, o pai é incerto, já diziam os antigos. E temos o problema da barriga da mulher, que produz a criação envergonhando a do homem, que de peidos e merda é o mais de que se pode gabar. O grande mistério da vida é o mistério da mulher.
Isso mesmo, vai pensando João Grande, descendo o alto do Santo Antônio debaixo do maior toró que já caiu na ilha no mês de março, segundo a memória de todos. A chuva e as nuvens que agora estão pintando e bordando sem ninguém poder fazer oposição são fêmeas. O que é macho é o relâmpago, essa besteira exibida que não dura mais que uma piscada e não leva a nada. Como esses que agora ele vislumbra por trás das casas, defronte ao cais, em cima da água enlouquecida do canal. Vento sul desgraçado, atiçando galhos de árvores pelas ruas e transformando em cachoeiras as ladeiras. E ele saindo de casa dizendo que ia pescar. Que até podia achar umas chumbergas nesse mar afogado em água doce. Tinha de ir pescar. O dinheiro estava curto. E mais curta, a comida. Mentira, não ia pescar coisa nenhuma. Ainda mais com os canos precisando calafetar para não virar peneira e sem nenhuma escama de isca para remédio. E assim para o mercado. Desaparecer um pouco atrás do balcão de Inocêncio, pegar uma talagadazinha afiada, conversar sobre a chuva, disputar uma rebarba de mocotó e talvez entrar na roda de dominó, até que ficasse suficientemente bêbado para voltar para casa e poder sentar junto à janela e conseguir ouvir em silêncio o que Astéria, de olhos arregalados, ventas abanando, em voz como as trombetas do profeta, lhe repetiria até que ele caísse no sono, Deus ajudando. Boa mulher, Astéria. Se não fosse ela... Se não fosse ela que lavasse e passasse para fora, que escamasse para ganhos dúzias de bacias de peixes miúdos, mais temidos pelas tratadoras, que saísse catando frutas nos quintais dos outros para mandar vender, que montasse tabuleiros de cocadas e pamonhas para mercadejar fantasiada de filha de santo, que no dia em que ele tinha febre ou sofria qualquer perturbação, ficasse o dia inteiro ali ao pé, tudo atendendo. Se não fosse ela que tantas vezes enganasse a fome das filhas com mingau de farinha e caldo de marisco. Ah, se não fosse Astéria, sua perfeita negrona, que ainda por cima era a melhor cama de todas as camas. Fosse essa cama na esteira, no capim, na areia, ou no colchão de palha mesmo. Se não fosse Astéria, que seria dele? Nada. Nem sequer o pai das 7 filhas que vira nascer encarreiradas, sempre esperando que desta vez viesse um homem que nunca veio. Talvez a culpa tivesse sido dele mesmo, porque a primeira nasceu num domingo e ele a batizou como Domingas. Não se brinca com essas coisas de dar nome aos filhos. Aí a segunda nasceu numa segunda-feira. Ele tomou umas e outras e batizou como Secundina. E acredite quem quiser, Tercina nasceu numa terça, Quartina numa quarta, Quintina numa quinta, Sextina numa sexta e Sabatina num sábado. São coisas que a pessoa não pode deixar de admitir que são feitas. Coisas traçadas no céu e no destino. Não adianta a mão do homem querer mexer. Tudo filha fêmea. Tudo, graças a Deus, forte e sadia. Mas ele sozinho numa casa de mulheres... Aquelas falas finas, às vezes parecendo uma reunião de araras. Mais calçolas penduradas no varal que bandeirolas numa festa de São João. Mais cabra safado rondando e arrastando a asa do que galo numa rinha. E tudo isso para não falar nas bocas. Cada uma comendo mais do que a outra. Vida difícil, talvez impossível, se não fosse por Astéria, que o que tinha de parideira, tinha de trabalhadeira. Então, até todas casarem e irem morar na Bahia, ninguém passou fome, ninguém passou grande necessidade, ninguém passou vergonha. Grande mulher Astéria, mulher de todas as bondades.
A bondade de, apesar de não saber nada de futebol, se lordar toda nos domingos para ir ao campo de bola com as meninas e torcer para o São Lourenço, time em que ele era center-half e às vezes jogava pouco mais que pedra em santo. Mas ela sempre defendendo que ele era o melhor jogador do gramado. A bondade de, quando ele, como é natural no homem, escorregava ali e aqui e arranjava uma namorada passageira, em vez de aporrenhar, não falar nada e ir lá encher a descarada de porrada, assim resolvendo todos os problemas sem que ele tivesse de se meter. A bondade de, quando ele ficava mentindo para os amigos sobre seus feitos e qualidades, não só concordar, como dar testemunho e desafiar quem não acreditasse. E diversas outras bondades, praticamente todas as bondades possíveis numa mulher. Grande mulher, astéria, prêmio de loteria, bênção de Nosso Senhor, ele no céu, ela na terra. Mas, por mais boa que a mulher seja, é sempre mulher. A felicidade, todo mundo sabe, nunca pode ser completa. A mulher todo mês sangra, segundo uns para compensar as preocupações que dá a pais e maridos, segundo outros pelo pecado de Eva, segundo ainda outros para pagar um pouco a vida mole que leva, sustentada pelo homem. Seja porque seja, ela sangra todo mês. O que se chama de regras, e também de incômodo, e diversos outros nomes, porém o mais comum é se chamar de boi. O sangue vem, e a mulher diz, estou de boi, meu boi chegou. De onde tiraram esse nome ninguém sabe, como não se sabe de tantos outros nomes que as coisas levam. Mas o marido de uma mulher grande, e pai de 7 ainda maiores do que ela, imagina que talvez o nome venha do touro brabo em que a mulher se transfigura nos dias do boi. E pior ainda, logo nos dias antes do boi. Ele mesmo nunca lembrava, embora quisesse para se prevenir, qual era o dia em que o boi chegava. Não tinha dia muito certo. Mas quando Astéria, em vez das 5, acordava às 7, e em vez de fazer o café, perguntava se o café estava pronto, e se não estava pronto, sentava de braços cruzados, resmungando, cuspia e ia dar porrada nas galinhas, nos cachorros e no que mais aparecesse, dizendo os piores nomes e fazendo as piores caras, salgando demais o feijão e afirmando que ia se afogar na maré ou se não fugir com o circo. Ele sabia que era o anúncio do boi. E se a coisa já era feia nos dias do anúncio, mais feia ainda ficava depois da chegada, principalmente quando ela era mais moça, porque ela amarelava tanto que de preta virava cabocla e caía na cama se torcendo e urrando de cólicas que nenhum chá resolvia, nem saco de água quente, nem comprimido, nem injeção de vitamina, nem reza, nem nada nesse mundo. E quem chegava perto para puxar conversa, ela só faltava estraçalhar. Levaram no médico do posto e ele deu o nome da doença, problema psicológico. Bonito nome, etc., mas não resolveu nada. Não adiantou nada explicar a ela o psicológico. Só adiantou um pouco em matéria de importância, porque quando ela estava gemendo tão alto que os vizinhos vinham ver, ele explicava que ela estava tendo cólica psicológica. E todo mundo achava muito importante. Era a única coisa psicológica ali já testemunhada. Até grandes despesas ele fez, como as almofadas de algodão, de nomes americanos, umas até perfumadas, que ele soube que as brancas usavam e com grande sacrifício adquiriam na farmácia. Foi Carecesse, foi Metsi, foi Modesse, foi Carefré. Teve ali um especial, pelo nome Tampanche, que era para socar lá dentro, deixando o cordãozinho pendurado. Mas só deve funcionar com branca, porque, de novo, não adiantou nada.
E, inclusive, ela se agoniou tanto com esse tampache que, na aflição da cólica psicológica, puxou um chumaço e jogou na cara dele. Só que, graças a Deus, não pegou. Não é que ele tenha medo de mulher, pois o verdadeiro homem não tem medo de mulher, mas medo do boi qualquer homem de juízo tem. Inclusive porque o bicho vai mudando com a idade. Ultimamente, tinha 6 meses em que ele não vinha. E isso seria razão para grandes alívios e comemorações. Se não fosse que, quando ele não vinha, era como se o corpo dela sentisse falta da visita. E aí ela ficava se abanando com enormes calores, até na fresca, e tendo umas brotoejas e se assoprando toda, e abrindo um chororô desatado o dia inteiro, e só acertando a dormir nua em pelo, e se coçando que nem um sagui, e de vez em quando se retando de tal maneira que ele reservou um balde velho para ela chutar. Era ele ver que ela estava com vontade de chutar, era buscar correndo o balde, botar na frente dela e sair de baixo, porque ela chuta mais forte que muitos artilheiros do campeonato carioca. Havendo quase matado a porca de 200 quilos de Caetanão, a qual botou o focinho na porta para espiar bem na hora em que ela acertou uma bicuda poderosa no balde. Não matou, mas cegou um olho da porca e abestalhou a porca um pouco. E Caetaninho chegou de revólver para tomar satisfação. Queria pagamento pelo olho da porca. Criou caso vários dias. E só desistiu quando falaram que ele era um assunto psicológico. E ele não entendeu, mas respeitou. Pelo menos para isso o médico serve. O estudo vale muito. Problemas. Muitos problemas por causa de uma mulher de boi bravo. Ai, vida. Sim, mas tudo podia estar melhor, porque de fato o boi de Astéria, com quenturas e tudo, cada vez aparecia mais mofino e nem chifrava mais a barriga dele, como no tempo das grandes cólicas psicológicas. A vida do homem, contudo, oferece uma armadilha atrás de outra. O cão não cessa de atentar e, quando o homem pensa que vai sossegar a cabeça, lá vem o inimigo. Verdade é que Astéria, apesar de ainda chutar bastante o balde, estava mais calma e, com a certeza que só mulher tem, afirmou que este era o último boi. A mãe dela teve o último boi nos 50 anos. A avó dela também. A tia Tarsi também. A prima Carnal Guncha também. Mas e as dívidas com Diderot calça pintada, que por mais que ele pagasse com juros de 5% ao dia, sempre tinham correção do governo, o BTN, o dólar paralé, e outras palavras que ele tirava do jornal para explicar como a dívida, em vez de diminuir com os pagamentos, havia aumentado, e amanhã ia aumentar mais. E a canoa, que Passo Preto tinha tomado emprestada por mais de 4 meses, prometendo metade do peixe e todo o cuidado, e agora havia devolvido encangalhada, dizendo que nunca tinha conseguido pegar peixe nenhum com ela, e que amanhã ia consertar os estragos, nunca chegando esse amanhã. E a casa velha caindo aos pedaços, e a nova só com as paredes, porque depois de ajudar a construção das casas dos outros nos mutirões, ninguém queria ajudá-lo no seu mutirão, dizendo que apareceriam no próximo domingo, só que esse domingo era sempre depois do sábado da outra semana. E o peixe, hein? Que nos poucos dias de chuva leve parecia que tinha ido passear na América do Norte e nunca mais daria a ousadia de morder a isca de um homem da terra, preferindo os anzóis dos veranistas em suas lanchas de milhões de contos de reis. E as 7 meninas? Todas garantindo que viriam amanhã da Bahia para comemorar os 50 anos de Astéria. E ele sem dinheiro, a casa com mais goteiras do que um cuscuzeiro, a vida derrotada. Veja como são as mulheres. Por melhores que sejam, veja que hora ela foi escolher para fazer 50 anos.
Sabendo-se que, quando o urubu está de azar, o de baixo caga no de cima, besta foi ele em achar que no mercado ia passar algumas horas mais ou menos em sossego. Logo na passagem para a tenda de Inocêncio, Lindomar do açougue, embora com a fina educação de sempre, encostou a banda de uma lambedeira do tamanho de um remo na barriga dele para lhe chamar a atenção e ponderou que os preços da carne subindo mais do que os foguetes da festa de São Lourenço estava tendo grande prejuízo com as contas atrasadas. Só de cabeça assim lembrava que João Grande lhe devia 6 quilos de chupa-molho, 4 quilos de rabada, 4 quilos de sarapatel e pelo menos uns 5 quilos de bucho de boi. Brincando, era uma dívida vultosa. E sem querer ofender e absolutamente com todo respeito, necessário se tornava achar uma solução. João Grande desencostou a faca da barriga, pigarreou muitíssimo, elogiou Lindomar em belos termos e se referiu a uma transação comercial secreta cuja existência, confidencialmente, revelava ao amigo, na qual ganharia para mais de 100 contos. Parte deles, naturalmente, reservada para o pagamento daquela dívida sagrada. Não pensasse que ele havia esquecido. Jamais esquecia suas dívidas. Saíra ao pai, o finado Bento Grande, que morreu pobre, mas sem dever um tostão. Lindomar agradeceu os elogios, mas lembrou que o finado, certamente por distração, lhe deixaram uma conta de chupa-molho, em moeda antiga, que ele nem sabia mais quanto valia. Mas está certo, disse Lindomar. Eu espero mais uma semana. E deu uma pancadinha amistosa com o lado da lambedeira na barriga de João Grande, que sorriu e foi saindo. Mas não se sentia muito tranquilo, não, ao chegar à tenda de Inocêncio, coçando a barriga e suando um pouco. Inocêncio este, que também educadíssimo como sempre, disse que infelizmente não podia mais manter o crédito de bebidas e cigarros a retalho, que o compadre procurasse compreender a situação do homem de negócios na difícil conjuntura atual. Não era uma coisa pessoal, era uma questão de princípio, afinal tratava-se de mais de 6 dúzias de doses generosas de cachaça, fora as de quebra, e mais de 40 cigarros, para não falar nas 2 porções de linguiça frita e na lata de salsicha aberta, naquele dia em que o comadre achara que ganhara no bicho, mas se enganara. Paciência. O compadre seria sempre bem-vindo à mesa da sua casa de morar, mas não na mesa de negociar. Embora, como prova de estima e boa vontade, lhe ofertasse meio copo de cachaça, mas era só. Princípio é princípio. Menos mal, o copinho de cachaça que, um pouco sem graça, começou a bebericar devagarzinho, em lugar de engolir tudo de vez, como faz o verdadeiro homem. Aproximou-se do dominó, onde sabia que sua habilidade era respeitada. Respeitada sim, como logo confirmaram os parceiros. Mas desta vez o jogo era a dinheiro. E ele, coçando de novo o lugar da barriga onde Lindomar, com tanta educação, encostara a faca, disse que o jogador de respeito não joga dinheiro. É uma desonestidade. O equivalente a tomar dinheiro dos amigos menos dotados. Uma covardia. E se encostou para apreciar de fora, com seu melhor sorriso de superioridade, o desenrolar das partidas. Partidas essas jogadas, entre outros, por Murilo Porco, hoje residente de um belo bangalô de chão todo forrado de lajotas, nenhum aposento de chão batido, lajotas que, no mutirão, João Grande havia tanto carregado, com o dono da casa sequer uma cerveja oferecendo aos colaboradores. Por divino beiço, igualmente residente de casa, até com frisas, em cima da porta e das janelas, igualmente erguida com a sua ajuda no mutirão. Por bom cabelo,
Igualmente orgulhoso o senhor de casa, igualmente equipada, até com descarga de botão na cintina, que ele mostrava às visitas, omitindo que roubou de um veranista e a instalou com a ajuda de amigos, com conhecimento de encanamento, como João Grande. Por piolho doido, igualmente proprietário e igualmente auxiliado no mutirão, agora cobrindo a casa de azulejos finos e exibindo propriedade de anel que não cessava de ostentar a cada pedra de dominó que tamancava na mesa. Pelo sacana do Passo Preto, todo monarca, canino de ouro comprado com dinheiro que ganhara no empréstimo da canoa, fingindo que não ouvia e jogando notas de 1.000 fora como um deputado federal na eleição. E, finalmente, Diderot calça pintada, anelzão de ouro no dedo, charuto de caixa na boca e todo perfumado, aproveitando que sua dupla saíra no jogo numa rodada para, dando-lhe uns beliscõezinhos no braço e umas dedadazinhas no peito, lembrar que a correção estava subindo, o paralé tinha disparado e o betené já sumira na distância. De maneira que a coisa estava preta. A dívida tinha quase dobrado. A coisa estava muito preta mesmo. Podia esperar pagamento amanhã, como sem falta. Felizmente, a chuva passou um pouco. E ele, depois de chegar a exprimir o copo para ver se não saía mais cachaça, declarou que ia aproveitar a estiada para resolver alguns negócios. Não tinha nenhum negócio a resolver, naturalmente. E andou pelo cais até o jardim, sentou num banco sem ligar para os fundilhos que se molharam, pensou muito na vida e se distraiu, imaginando que era um peixe graúdo navegando pelos mares, muito longe dali. Nem notou a chegada da noite, nem reparou que se levantou sem pensar e caminhou de volta à casa devagar, para chegar e encontrar Astéria carrancuda, mas calma, muito mais calma do que esperara. E então comeu de mão o pirãozinho de azeite com muqueca de ovo que ela tinha guardado para ele. Ajudou a afastar a cama da goteira nova que apareceu quando a chuva voltou e, porque Deus é grande e tem pena do pequeno, dormiu como nunca esperara dormir, para só acordar já dia claro na manhã seguinte. Deus é grande. Mas grande também são os pecados do homem, assim como seu castigo. De maneira que mal deu 8 horas, um solzinho fraco se espremendo entre as nuvens, como quem vem, mas não vem, ele estava sentado no batente, pensando em que talvez pudesse vender a canoa e se aliviar mais uma semana ou 2, quando aquele farrancho colorido de mulheres, cada qual mais gorda e dobrada do que a outra, virou a esquina. E no meio de uma barulheira que parecia que o governador ali tinha arribado com todas as suas comitivas, Domingas, Secundina, Tercina, Quartina, Quintina, Sextina e Sabatina, as caras tão assemelhadas quanto as de Mabaças, as roupas estampadas tão iguais como nos blocos de carnaval, as vozes tão fortes como as de cantoras de rádio e as saias mais rodadas do que panos de saveiro o cobriram de abraços que quase o matam e invadiram a casa. Invadiram a casa é modo de dizer, porque pareciam que iam derrubar tudo naquele assanhamento, até que se juntaram em redor de Astéria como abelhas numa rapadura. E aí começou. Primeiro os presentes elétricos. Tercina, muito bem casada, com um alto barraqueiro de frutas e legumes, trouxe um liquidificador moderníssimo, cheio de botões. Secundina trouxe um lindo abajur vermelho e branco. Sextina trouxe um rádio. Sabatina, uma maquinazinha de costura com motor. E por aí foi. Parecia um bazar. Mas ele, mordido de cobra, sentiu logo que aquilo não podia dar certo. Porque Astéria, mesmo agradecendo os presentes, torceu o nariz e suspirou. Tudo muito bonito, tudo muito bom. Mas não tinha nem que fosse uma banana para liquidificar, nem um pedaço de chita para costurar.
Só uma tomada para ligar o rádio e o abajur. E assim mesmo uma olhada da chuva. E soltando umas fumacinhas de vez em quando. Para não falar que daí a uns 3 dias iam cortar a luz por falta de pagamento. Ele ainda quis dar uma risadinha e entrar com uma história de que a situação era passageira, que o dinheiro da aposentadoria, pouquinho, porém seguro, estava atrasado, mas ia chegar logo. E isso e aquilo. Mas, quando viu as cabeças daqueles mulherões todos se levantando do círculo que tinham formado em torno da mãe, e aqueles 14 olhos miudinhos, parecendo umas verrumas lhe furando, e aquelas 7 beiçolas estendidas em sua direção, e Domingas, a maior de todas, marchando para ele dizendo: coitada da maninha, coitada da maninha. Resolveu parar onde estava, dar meia volta, falar que ali já voltava e sair mais do que acelerado na direção da bodega do Guto Javali, onde talvez ainda tivesse crédito. Bem verdade que Javali vendia pouco mais do que cachaça e fumo de corda, mas para ele era suficiente naquele transe. E de fato Javali, que a essa hora já tinha provado sua mercadoria principal algumas vezes, não lhe negou crédito e até o recebeu alegremente. E por aí se vê como o destino traiçoeiro enfeita as coisas, para depois dar mais um golpe. Porque a bebida rolou farta na bodega, a conversação se tornou vivaz e otimista, e tudo passou a parecer tão melhor que, pouco antes do meio-dia, o juízo leve, o peito transbordando confiança e o andar altivo, ele decidiu voltar para casa. Certo que não havia muita comida, mas as 3 galinhas poedeiras também podiam servir para comer. Já estavam ficando velhas de qualquer forma e botando cada vez menos. Também não era assim. O negócio não estava tão ruim assim. E ele sentiu falta do tempo em que tinha dentes, para poder assoviar uma bela melodia. Mas que barulho de lataria era esse, saindo de casa, como se alguém estivesse demolindo um automóvel lá dentro? A Astéria estava chutando o balde outra vez? Não, não podia ser. Soava como um time de futebol disputando o balde dentro da área. Não podia ser só ela. Sentindo uma súbita palpitação, resolveu se aproximar com cautela, e foi a salvação, porque um instantinho antes de poder enfiar a cara na janela e dar uma espiada para dentro, o balde, mais parecendo que um elefante tinha sapateado em cima dele, saiu voando através da janela, seguido por uma sucessão medonha de gritos e palavrões e a cara descabelada de Domingas. "Ah!" gritou ela quando viu. "Ah!" Voltando cheio de cana para almoçar, não é? Para comer a comida que o senhor deixou aqui, não é? Aqui não tem comida nenhuma. Aqui só tem essa casa despencada. Nem nos 50 anos de manhã o senhor resolve alguma coisa. Nós vamos levar amanhã para almoçar na pensão e o senhor não vai chegar nem perto. É isso mesmo, não vai chegar nem perto. Que vergonha, minha Nossa Senhora! Ai, minha Nossa Senhora, que vergonha! Os 50 anos de manhã! Que vergonha! O senhor vai ter coragem de entrar? Vai? Vai ter coragem? Apesar de dispostas e despachadas, as meninas, muito menos Domingas, que o que tinha de grandona tinha de coração mole, nunca falaram assim com ele. Nunca faltaram com respeito devido ao homem da casa. Que tinha havido? Que calamidade repentina era aquela? Uma olhada para dentro da casa lhe deu a resposta e o encheu de terror. Sim, não havia dúvida. Era patente por aquelas caras transtornadas e pálidas, aquelas saias amarfanhadas pelas cusparadas, pelas mãos esfregando as barrigas, pelos gritos, gemidos e grunhidos. Era mais do que claro, Senhor dos desgraçados. Certamente fora alguma coisa da lua. Alguma conjunção dos astros e espíritos maus, obra do cão. Agora correndo solto no meio-dia, sua hora preferida de atentar. Pois a terrível, a apavorante verdade era que, sabe lá Deus como, os bois de todas chegaram juntos em mortal harmonia. Ali estavam eles,
8 dos bois mais ferozes que jamais acometeram uma mulher. E ele no meio, logo ele, que nunca fora vaqueiro, nem nunca admirara essa profissão. Ainda pensou em falar nas galinhas e mostrar os 2 quilos de farinha que pegara afiado na bodega do javali. E respirou fundo para falar alto e impor sua autoridade. Mas Domingas deixou a janela para ir buscar o balde do outro lado da sala. E ele pôde divisar os olhos injetados de Astéria, espichada no fundo da sala, com um saco plástico cheio de água quente em cima da barriga, e uma cara ainda pior que a das filhas. Não, não. Existe um limite para o que o homem tem condição de suportar. Se fossem apenas mulheres, nenhum problema, pois um homem decidido pode enfrentar quantas mulheres apareçam, ainda mais uma sendo legítima esposa e as outras filhas registradas, com obrigação por lei de levar porrada do marido ou pai. Mas esses 8 bois eram demais. Elas que ficassem com seus bois e seus berreiros. Já que era assim, ficassem com seus bois e sua falta de educação e seus problemas psicológicos. Já que o mundo se voltava contra ele, ele se voltava contra o mundo. E foi com uma certa pressa, embora digna, que largou o saco de farinha no parapeito da janela, sem olhar para trás, nem quando ouviu o saco jogado por uma delas, caindo junto a seus calcanhares, e desceu a ladeira sem saber para onde ia, a não ser que era para uma distância segura daquele estouro de boiada. Fatalidades, fatalidades. É uma boa mulher. São 7 boas meninas, mas de vez em quando precisam de uma lição. Talvez agora se dessem conta da falta que ele fazia. Sim, ia fazer falta. Ia fazer muita falta. Porque não voltaria para casa tão cedo. Havia muitas tocas neste mundo onde podia se enfurnar. Havia quem gostasse dele. Era isso mesmo. Havia quem gostasse dele. Havia sim. Mas não tantos como pensava. Porque quando pegou uma ponga na canoa de sempre certo e desembarcou 2 horas depois em Baiacu, as portas não estavam abertas da maneira esperada. Compadre Basílio, adoentado de uma moléstia que pegava, falou com ele com um lenço na boca e muito preocupado em não lhe passar a doença. Não era maluco de hospedá-lo. Não queria ameaçar a saúde de um compadre tão querido. Sua casa agora era um perigo mortal. Por que não procurava o compadre Romário? O compadre Romário fez grande festa ao vê-lo. Mas observasse como estava a situação. Casa de 2 quartos, um com a parede toda borocada, 3 filhas prenhas, 2 fazendo tudo para emprenhar, 5 meninos ainda mijando nas esteiras, a mulher virada num cação por causa de uma aventurazinha boba. Aliás, o compadre João não tinha uns 2 ou 3 mil para emprestar-lhe até sábado, não? E por aí ele foi. De compadre em compadre e de amigo em amigo, até que Simão Feitor lhe arranjou uma bendita de uma rede no telheiro da antiga casa de Dendê. E mesmo com cobras cipó se esgueirando entre as palhas em cima do nariz dele, muriçoca como poeira e tudo mais. Que bela maneira para o homem viver! Liberdade! Muito ar puro, muita natureza, apesar do problema da pouca comida, porque logo enjoou dos siris e sururus cozidos na água do mar que comeu inicialmente, e passou dias somente chupando uns cajuzinhos temporões e umas 2 carambolas. Mas nem isso foi de todo ruim, porque se a fome de início lhe rendeu umas tonturas e umas fraquezas, terminou por lhe depurar o corpo e o espírito. Eis que um belo dia, depois de uma noite em que pouco dormiu e muito meditou, amanheceu leve e tranquilo. Um novo homem, um homem inteiramente novo. Sentia-se livre de preocupações mesquinhas e interesses que no fundo não levavam a nada. Perdera qualquer ambição material, sim. Agora era mesmo o relâmpago, que brilha só um instante, mas brilha, enquanto a nuvem escurece e a chuva molha. Viveria como um beato,
um santo solitário. Não precisava de nada além de um canto para se encostar e 2 ou 3 migalhas para comer. Coisas fáceis de achar, até mesmo no adro da igreja de São Lourenço, na boa companhia de mendigos e loucos mansos. Ao voltar do Baiacu nesse mesmo dia, não queria descer no mercado, não queria ver nenhum dos velhos amigos e conhecidos. Mas não teve jeito, porque o saveiro que o transportou só parou lá. Desceu disfarçadamente, mudando o jeito de andar e puxando o chapéu para cima dos olhos. E já achava que tinha conseguido passar despercebido no burburinho da manhã de sábado, quando um dedo lhe cutucou o ombro e, ao se virar, deu com o rosto sorridente de passa preto, embora no sorriso se notasse que faltava o dente de ouro. Que queria o sem vergonha, hein? Se pensava que ia tripudiar, se pensava que ia humilhar ou provocar súplicas de pagamento, estava muito enganado. Ele agora era um homem superior, muito acima dessas coisas. Mas, muito surpreendentemente, Passo Preto não queria humilhá-lo. Queria homenageá-lo. Sim, que preocupação que tinha dado a todos com sua ausência inesperada. Um homem tão estimado não devia fazer aquilo com os amigos e a família. Chegava a ser crueldade. Já tinha passado na casa nova, agora precisando apenas de pequenos acabamentos e com Dona Astéria confortavelmente instalada? João Grande precisou se segurar na castanheira da frente do mercado para não cair. Casa nova? Que casa nova? Se Passo Preto estava pensando em gozá-lo, podia desistir. O que vinha de baixo não o atingia. Agora desse licença. Ele precisava ir embora. Tinha mais o que fazer do que ficar ali ouvindo lérias. Mas que lérias, homem de Deus! Então não sabia nada do que havia acontecido? Não sabia que, na sua ausência, Murilo Porco, Divino Beiço, Bom Cabelo, Piolho Doido, o próprio Passo Preto e seus respectivos filhos, parentes e aderentes haviam organizado um mutirão fulminante para a conclusão da casa? E em poucos dias tinham terminado praticamente todo o serviço? E que, como cortesia adicional, aliás, obrigação sua, há muito injustificavelmente adiada, a canoa estava agora toda calafetada, de pano e remos novos, quase como se tivesse acabado de ser feita. Realmente parecia que havia muitas novidades que João desconhecia. E ele fazia questão de contá-las. Nada como o prazer de dar boas notícias aos amigos. Por que não tomavam uma cerveja juntos? Por sua conta, claro, para pôr os assuntos em dia. Segurando o queixo, balançando a cabeça e tão nervoso que quase não conseguia ficar sentado, João ouviu a narrativa de Passo Preto. Bem, em primeiro lugar, ele gostaria de expressar sua admiração e respeito pelas meninas de João. Excelentes meninas, filhas exemplaríssimas, de maneira que, se numa palavra ou outra ele estivesse parecendo que não as tinha em altíssima conta, isso devia ser relevado, porque realmente as admirava muitíssimo. Mas é que, para contar o que elas fizeram a partir do dia em que João tinha tomado aquele sumiço, talvez fosse necessário usar algum termo mais forte, que tivesse, assim, mais poder de descrição. Por exemplo, somente a palavra mula, com todo respeito, podia descrever a força daquela mais velhinha. Como é o nome da menina? Ah, Domingas. Pois é, Domingas. Domingas, não é? Pois é, fortezinha. Fortezinha e bastante disposta, né? Uma beleza de moça. Pois é, continuou o Passo Preto. Nesta vida cheia de imprevistos, ele tinha resolvido gastar parte do dinheiro que tinha ganho no dominó com um almoço fino no restaurante da pensão. Assim, um macarrão com feijão reforçado e moqueca de camarão graúdo, saladão de alface, ovos estrelados e mal assada, uma sobremesa de goiaba e queijo de cuia. Afinal, havia lucrado bastante no dominó. E desta vida só se leva a vida que a gente leva. Hoje vivo, amanhã morro.
Mas quando chegou ao restaurante, as meninas também estavam chegando junto com a mãe. E apesar de ser almoço de aniversário, ninguém estava com a cara muito contente. Pelo contrário, estavam todas com umas caras de jararaca. Estavam com as caras, vamos dizer, um bocadinho mal satisfeitas. Procurara ser discreto e cortês, mas elas nem mesmo responderam quando ele levantou o chapéu em saudação e lhes dirigiu um cordial "Como passaram?". E tinha certeza que nenhuma delas estava sequer se dando conta da presença dele, até que mal tinha metido o garfo no primeiro prato de macarrão com feijão, ouviu Dona Astéria, bela senhora, bela senhora. Ninguém pode dizer isso assim dela. Falar, esse aí é um. E a primeira coisa de que se lembra depois é ter sentido uma mão de mais de 5 quilos lhe apertar a nuca que quase o aleijou. Ter olhado para trás e ter batido de cara com Domingas, em pé atrás dele. A mão que não estava em sua nuca, fechada um pouco acima da cabeça dela. Não queria desfazer da educação das meninas, todas educadíssimas e finíssimas. Mas talvez pudesse oferecer algumas críticas ao jeito com que ela o tratou, pois não teria custado nada ela aceitar o convite dele para que sentasse à mesa e conversassem com calma. Não foi possível, porque ela estava um pouco nervosa e as outras também. Bem, para encurtar a história, elas lhe fizeram ver que não ficava bem aquele negócio da canoa arrendada sem lucro, que era necessário corrigir algumas coisas, etc, etc. Está certo, dissera ele. Depois do almoço eu cuido disso. Não, disseram elas. Antes do almoço. E não foi por medo delas, foi por consideração. Consideração que ele deixou o macarrão, deixou a salada, deixou tudo e foi com elas ver a canoa e tomou as providências imediatamente, no que, aliás, tinha incorrido em grandes despesas e alguns transtornos. João estava notando a falta do dente de ouro? Pois é. Quando os serviços na canoa ultrapassaram em muito o orçamento inicial, e ele alegou falta de caixa para completá-los, Domingas mencionou o dente de ouro. Aliás, eram 2. Tinha um atrás também que antes ninguém via, e agora nunca mais vai ver. Inicialmente, ele se recusara a negociar o ouro dos dentes. Talvez pudesse haver outra solução, uma ampliação do prazo, qualquer coisa assim. Mas as meninas... João conhece as meninas. Meninas ótimas, mas um pouco impacientes. Insistiram. Não, argumentara ele. Não tenho tempo de ir no dentista. Mas Domingas e Tersina disseram que, nesse caso, cuidariam elas mesmas da extração. De forma que, novamente, por uma questão de consideração, ele preferiu ir ao dentista e entregar os dentes em perfeito estado. Coisa que poderia não ocorrer se a extração fosse feita por elas. Afinal, são muito prendadas. Prendadíssimas. Mas podiam talvez não entender muito de extração de dentes. Um dentista é sempre preferível nesses casos delicados. E sim, que meninas extraordinárias. Nesse mesmo dia, enquanto Domingas e Tersina, sem largar do pé dele, se certificavam de que as providências da canoa corriam da melhor forma, as outras saíram procurando Murilo Porco, Divino Beiço, Bom Cabelo e Piolho Doido. Rapazes ótimos, mas um pouco folgados, que não por mal, não cumpriram antes seus deveres de mutirão, e sim por um esquecimento ou outro, tão comum na agitada vida moderna. Mas assim que as meninas refrescaram as suas memórias, foi com muito prazer que nesse mesmo dia puseram mãos à obra de maneira mais do que entusiástica. Uma coisa linda de ver. Entre episódios tocantes, como o Divino Beiço, que de início relutou um pouco em trabalhar, carregando baldes de argamassa com o braço destroncado. Destroncamento este acontecido por um infeliz acaso, na hora em que Quintina estava argumentando com ele para que fosse trabalhar, e se exaltou um pouco.
E mais muitos e muitos acontecimentos se desenrolaram nesse dia e nos subsequentes, notadamente os encontros de negócios que as meninas tiveram com o Diderot Calça Pintada, no primeiro dos quais, como é natural, ele resistiu ao argumento de que não era João quem devia a ele, mas sim o contrário. Aliás, resistiu tanto que, quando Domingas o segurou pela gola e o levantou do chão para demonstrar a sua razão, quase comete a insensatez de reagir. Mas o anjo da guarda dele é forte e não reagiu. E, em vez disso, aproveitou um momento de distração dela para correr e se trancar dentro de casa, onde ficaria o resto da vida se as meninas inteligentíssimas, umas pérolas, não tivessem tido a ideia de chamar para a ilha os auxiliares do marido barraqueiro de Tersina, todos carregando uns porretes que eles usam para não deixar os cachorros mijarem na mercadoria da feira, os quais, verdadeiros diplomatas, convenceram Diderot a fazer nova reunião de negócios com as meninas. Reunião esta em que ele, muito constrangido e pedindo sinceríssimas desculpas, lembrou que seu nome era o de um grande sábio francês, cujo exemplo sempre procuraria honrar, e que esse sábio francês não deixaria de notar os enganos involuntários cometidos em suas contas. Claro, havia um erro. Errar é humano. Quem devia era ele. Estavam ali o Betené e o dólar paralé, que não o deixavam mentir, de maneira que devolvia o recebido sem razão e ainda pagaria as contas do açougue, porque isso lhe saía mais em conta, já que Lindomar açougueiro, como todo mundo, também lhe devia uma certa quantia. Pois é, disse Passo Preto. O amigo não gostaria de outra cerveja? Fazia questão de solidificar uma amizade tão sólida e tão vitimada por mal-entendidos. Ainda mais agora que as meninas haviam anunciado que toda semana uma delas passaria o sábado e o domingo com os pais para matar as saudades e verificar o andamento dos acordos e negócios que haviam tão bem encaminhado. Belas meninas, filhas de dar inveja a qualquer um. João Grande sabia que era um homem abençoado? Sabia, sim. Como lembrou orgulhoso, parando para aspirar o perfume dos jasmineiros no caminho da sua nova casa e ver como o céu estava mais azul do que nunca. As nuvens eram claras e a chuva que viesse seria tão bem-vinda quanto o relâmpago que viesse, uma fecundando a terra, outro enfeitando a terra. Era um homem abençoado, sim, um homem de sucesso. Um homem que agora colhia os frutos do seu correto viver, cheio de lindas filhas e com mais linda esposa. Deus é grande. Deus é bom. Havia premiado sua paciência e seu sofrimento por via daquelas mulheres. Sim, tinha de reconhecer. As mulheres o tinham ajudado em seu caminho para a vitória. Sozinho? Não teria sido tão fácil. As mulheres têm o seu valor, pensou, já descortinando o telhado vermelho de sua nova casa no alto da ladeira e já antecipando abraçar a Astéria, agora para sempre livre do boi e tão boa como sempre fora, esperando-o numa casa sem goteiras e cheia de belas tomadas elétricas. Pensou ele, a mulher tem o seu valor. Mas, se não fosse o homem, a mulher não paria. E parir é o valor da mulher. É ou não é?